Fala, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, galera, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui o tema transpiração nos vegetais, certo? Então essa aqui você vai encontrar lá na frente 4, o módulo 19, a transpiração vegetal. Muito bem, nós sabemos aí que a transpiração para os animais é um processo extremamente importante que visa refrigerar o corpo, né? Nós somos animais homeotérmicos, nós mamíferos somos animais homeotérmicos, e a gente precisa manter a temperatura do nosso corpo sempre constante. Para isso, nós precisamos de algum tipo de mecanismo. E um dos mecanismos utilizados é a nossa transpiração. A gente sua e aquela água toda, ela vai então refrigerar o nosso organismo para tentar manter a temperatura sempre constante. Já nas plantas, o processo de transpiração ele vai ter uma função um pouco diferente. A transpiração vegetal, ela visa o movimento de água dentro da planta. Muito bem, a planta precisa de água, claro que para os seus processos vitais, para os seus processos metabólicos, enzimáticos, a planta precisa de água. E para que essa água chegue até as folhas, ela precisa se movimentar, se deslocar por dentro dos vasos condutores da planta, né? Pelo xilema. Muito bem. Só que para que essa água consiga, esse bloco de água se movimente, é necessário que lá nas folhas a planta transpire, ou seja, ela perca água na forma de vapor. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. A gente vai ver como que ocorre a transpiração, quais são os órgãos vegetais envolvidos, né? Quais são os fatores que interferem nesse processo de transpiração. Vamos lá? Muito bem. O processo de transpiração ele ocorre de duas maneiras, tá? Existem duas vias para ele ocorrer. A primeira via é a via cuticular. Então, se você observar aqui um corte de uma folha, tá? Aqui a parte de cima que eu estou apontando é a parte da epiderme superior da folha. E aqui é a parte inferior da folha, a epiderme inferior. Muito bem. Se vocês observarem bem, há uma camada que reveste aqui a epiderme superior e inferior. Essa camada ela é formada por uma cera chamada cutina, que é a cutícula do vegetal. Muito bem. Qual que é a função da cutina? A cutina tem a função exatamente de impedir que a planta perca água em excesso. Isso. A cutícula que está aqui, ela impermeabiliza a folha. Então a planta não consegue perder água. Mas mesmo com toda essa impermeabilização, 10%, vejam bem, 10% de toda a água que a planta transpira sai pela cutícula, né? Ou seja, ela bloqueia, mas não totalmente a saída de vapor de água. Então uma pequena porção de água vai sair aqui, vai passar através desta camada de cutícula que há na epiderme superior e inferior. Tá? Mas aí existe um outro mecanismo para a saída dessa água, que são os estômatos, né? Então, aqui na parte inferior da folha, na epiderme inferior, nós podemos ver uma abertura aqui, ó, uma passagem. Essa abertura é um tipo de célula chamada estômato. Os estômatos são formados por duas células guarda, tá? São essas células que eu estou apontando aqui, tem uma célula guarda, aqui tem a outra célula guarda. E entre elas há uma abertura chamada ostíolo. Muito bem. Através desse ostíolo, vejam que ele dá acesso direto ao interior da folha e já tem contato direto com o meio externo aqui da planta, né? Então, por essa abertura passa o vapor de água, é aqui que a planta transpira. Ou seja, 90% da perda de água que a planta vai realizar na forma de vapor vai sair aqui pelos estômatos, tá? E o resto, os outros 10%, vai sair pelas cutículas que a folha apresenta. Então, esses são os dois mecanismos aí para transpiração vegetal. Aqui nós podemos observar os vasos condutores, ó, na cor rosa aqui é o xilema. Então, a água chega através do xilema, passa aqui pelas células do parênquima vegetal, né? Supre aí as células do parênquima vegetal, e aí o vapor de água, o excesso de água sai na forma de vapor através dos estômatos e também através da cutícula, beleza? Então, os estômatos aí são estruturas especializadas, adaptadas para isso, né? Vejam que além da água também passa gases aqui através dos estômatos, né? O gás carbônico, o oxigênio, também atravessam pela mesma via que o vapor de água vai atravessar. Tá? Então, nós temos duas pontes aí para esse processo de transpiração acontecer. A transpiração estomática, que é 90% através dos estômatos, e a transpiração cuticular, que é através das cutículas, tanto da epiderme superior quanto da epiderme inferior. Beleza? Muito bem. Então, aqui temos um esquema bem legal. Olha que legal aqui, ó. Então, gente, a planta, ela precisa absorver água da raiz, certo? Ela precisa.
Fato. Toda a água que a planta consome está no solo. Então, as raízes são responsáveis por absorver esse material do solo, a água e os sais minerais. Mas essa água, ela só vai conseguir se deslocar através dos vasos condutores desde que lá nas folhas esteja havendo transpiração. Essas setinhas azuis aqui representam o quê? A planta perdendo água na forma de vapor lá nas suas folhas. Né? E aí, quando ela perde água, o que acontece? Ela libera potencial nessas folhas para receber a água que está vindo lá da raiz. E com isso nós temos então um fluxo, um movimento de água que vem desde a raiz até as folhas da planta. Então essa água vai circular por dentro e ao longo de todo o vegetal. Tá? Então vejam, para que a planta consiga absorver a água do solo, é essencial que ela transpire. Né? Se a planta não tiver transpiração, se os mecanismos de transpiração estiverem bloqueados, ela não absorve água do solo. Olha que interessante. Pensa que essa água ela está coesa, ela está ligada, né, por pontes de hidrogênio, fortemente unidas às pontes de hidrogênio, às moléculas de água, e essas moléculas só conseguem subir para as folhas a partir do momento que as folhas liberam o potencial. E como que essas folhas liberam o potencial? Transpirando, tá? Liberando água na forma de vapor. E aí, liberando esse espaço dessa água que vai sendo evaporada, a água vai sendo absorvida do solo. Então a planta consegue fazer esse movimento. Para vocês terem uma noção, existem plantas aí de porte arbóreo que chegam a absorver 40 litros de água por dia. Né? Uma quantidade muito grande, 40 litros de água a planta absorve do solo ali durante o dia, né? Ao longo de 24 horas. Então, para isso, ela teve que evaporar esse tanto todo de água para que ela possa também absorver esse material do solo. Certo? Então a transpiração é um processo essencial para o mecanismo, para o movimento hídrico no interior do vegetal, certo? E aqui nessa segunda imagem a gente consegue ver aqui, ó, a água chegando através do xilema, né? Ó, aqui tá o 3 aqui, ó, o xilema. E aí essa água sai e ela se distribui para as células da folha. Lembrando, gente, que a folha é o local, é a sede da fotossíntese, né? Por que isso tudo acontece na folha? Porque a folha precisa de água para realizar o processo fotossintético. Né? Lembrando que a água é um elemento essencial para que a planta consiga produzir matéria orgânica na fotossíntese, certo? E aí nós temos, inclusive, aqui um gráfico, eu coloquei esse gráfico aqui, que é muito interessante para a gente poder analisar aí o movimento de água numa planta. Eu falei que a planta precisa transpirar para absorver água. Então nós temos as duas curvas aqui, ó. Essa curva aqui na cor rosa representa a transpiração, ao passo que a curva na cor laranja aqui, ó, ela representa a absorção pela raiz. Então nós estamos confrontando aqui os dois movimentos de água. A absorção da raiz versus a transpiração. Então notem que enquanto a planta aumenta a sua transpiração, olha aqui a subida, olha aqui ó, a curva que está realizando esse gráfico. Conforme a transpiração ocorre, a planta lá na raiz também está absorvendo. Quando chega num ponto em que a planta por algum motivo para de transpirar, olha aqui, ó, diminuiu a transpiração. O que acontece logo na sequência? Diminui a absorção também. Né? Isso prova o quê? Que os dois processos estão intimamente ligados, a transpiração e a absorção radicular, lá da raiz. Tá? Então aqui, ó, a planta absorveu, ó, o tempo aqui, ó, tempo em horas, né? Então, a quantidade de água, então ela está absorvendo aqui, ó, né? Por gramas, ó, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas de água. E aí esse número vai subindo conforme a planta está transpirando, ela está liberando água. E ao mesmo tempo a planta está absorvendo essa quantidade de água da raiz. Aí quando cessa o processo de transpiração, cessa imediatamente o processo de absorção. A planta não consegue mais absorver água porque essa água não tem para onde ir, porque não há potencial, não há espaço para essa água chegar até as folhas. Legal? Então, esse aí é o nosso movimento aí que nós estamos entendendo da transpiração. Como que os cientistas chegaram a essa conclusão? Vamos à parte legal agora, né? Existem algumas formas de provar isso, né, em laboratório. Então, o primeiro método aqui é o método gravimétrico. Basta pesar uma folha. Então, ele vai lá, retira a folha do caule, né? Pesa, anota o peso dessa folha. Depois ele vai fazendo várias pesagens, né? Então ele pesa aquela folha novamente em períodos. E aí o peso daquela folha tende a ir diminuindo. Muito bem, ele vai diminuindo progressivamente. Provando o quê? Que essa planta está
perdendo peso. Por que ela está perdendo peso? Porque ela está perdendo água. Tá? Então, ao longo desse intervalo de tempo, eles vão medindo para ver aí quanto que aquela espécie transpira. Tá? Então, esse teste é um teste muito prático, né? Que é o teste do método gravimétrico. O outro método é chamado de método do potômetro, né? Ele consiste em quê? Então, nós temos aqui um frasco de vidro de laboratório graduado, vejam que é uma graduação, cheio de água. Aí aqui é uma planta, né? Cujo caule foi cortado, essa planta foi inserida nesse frasco, né? E a água está aqui dentro. Ora, essa planta, ela está transpirando, então, consequentemente, ela está absorvendo a água do frasco. Então, essa graduação, ela tende a ir diminuindo ao longo das horas aqui, ó. Então, conforme aquela planta vai utilizando a água, vai transpirando e vai absorvendo a água pelos vasos que estão aqui, ó, no caule. E aí, essa graduação tende a ir diminuindo. Por quê? Porque essa água está sendo consumida. Então, esse aí é chamado de método do potômetro, tá? Potômetro. Um outro método muito interessante também, muito simples, inclusive, esse aqui é o papel de cobalto. Então, consiste em colocar uma folha de papel de cobalto, né, que tem essa coloraçãozinha azul, né, e aí eles colam ela na folha da planta, ainda na folha presa ao caule, né, essa planta está transpirando, conforme o papel é colocado ali junto à epiderme da folha, ele vai mudando a sua coloração, ele vai ficando rosa. Por que ele vai ficando rosa? Porque o papel de cobalto, quando entra em contato com a água, ele muda a sua cor de azul para rosa. Então, os cientistas conseguem medir ali quanto que aquela planta está transpirando. E a última maneira aqui que nós temos, né, uma maneira mais simples ainda, né, é você colocar um plástico em volta de uma planta. Então, o que vai acontecer com esse plástico? Ele vai começar a ficar impregnado de gotículas de água. Isso. Ele vai ficar todo molhadinho ali por dentro, provando que aquela planta está transpirando, ela está liberando água na forma de vapor. Esse vapor não tem para onde sair, ele fica então preso às paredes daquele plástico. Certo? Então, esses métodos todos aí servem para provar isso tudo que nós estamos vendo em tese aqui na teoria. Então, nós estamos entendendo um processo teórico e vendo também como é que são as formas aí que os cientistas utilizam para provar esses mecanismos. Muito bem. E aí, agora vamos falar um pouquinho dos fatores que atuam na transpiração de um vegetal. Então, quais são esses fatores? Eu pus aqui: temperatura, solo, umidade do ar, ventilação e luz. Então, vamos lá. A temperatura, quanto mais elevada for a temperatura, maior será a transpiração. Meio óbvio, né? Porque a temperatura é alta, a planta tende a perder mais água na forma de vapor. Então, quanto maior a temperatura, maior será a transpiração. Solo. Quanto maior a umidade do solo, também por motivos óbvios, né? Maior a transpiração. Porque a gente viu que a planta, para ela absorver água, ela precisa transpirar. Então, se o solo tem uma oferta muito grande de água, consequentemente, essa planta vai transpirar mais. Tá? Então, quanto maior a umidade do solo, da terra, maior o processo de transpiração vegetal. Umidade do ar. Aí agora nós vamos ter um processo inverso, né? Quanto maior a umidade do ar, menor a transpiração. Por quê? Porque pensa, o ar está saturado de água. Imagina que a planta está, né, ali e o ar, a atmosfera que a cerca está saturada de vapores de água. O ar está muito úmido. Isso acontece geralmente numa manhã de verão, né? Onde o ar está muito úmido e aí o que acontece? Aquela planta não consegue liberar vapor de água. Por quê? Porque já está saturado de água por fora, né? Então, consequentemente, a transpiração, nesse caso, tende a diminuir. Então, quanto maior a umidade do ar, menor a transpiração, certo? E aí a planta, então, busca outros mecanismos, como a gutação, por exemplo, que é a perda de água na forma de gotas, né? Por quê? Porque ela não consegue liberar o vapor, porque o ar está saturado, então ela libera gotículas de água, literalmente. Então, o nome desse processo é gutação ou sudação. Tá? Então, só vai ocorrer quando a umidade relativa do ar estiver muito elevada. Beleza? Muito bem. Ventilação. Quanto maior a ventilação, maior a transpiração. Porque nós entendemos que a ventilação ela acaba arrastando ali as partículas de vapor de água. Então, isso favorece o movimento de água dentro da planta. Claro que em casos de ventilação excessiva, eu coloco aqui a observação, ó. Quando tem uma ventilação excessiva, tem muita ventania, aí a planta vai fazer um mecanismo de defesa. Então ela fecha os seus estômatos quando tem uma ventilação muito intensa, e isso faz com que a transpiração diminua, tá? Se a ventilação for muito intensa, ela não vai dar conta dessa necessidade
hídrica, então para ela não ter um déficit aí de água, de movimento de água, ela fecha os seus estômatos durante aquele período de ventania, beleza? E por último, a luz. Quanto maior a transpiração, né? Quanto maior for a luz, né? A quantidade de luz, maior é a transpiração. O que eu coloquei aqui? Maior transpiração. Perdão, gente, acho que eu coloquei aqui transpiração. Quanto maior a luminosidade, maior a transpiração. Certo? Tem um erro aqui, ó. Quanto maior luminosidade, maior transpiração. Certo? Então, esses aí são os fatores que atuam. Até porque a luz, né? A gente entende que a luz tem uma relação com temperatura, com calor. Então, consequentemente, se tem luz, a planta está necessitando de água para realizar a fotossíntese e, consequentemente, há um movimento muito intenso. Então, corrigindo aqui, ó, aqui seria quanto maior a luz, maior a transpiração. Beleza? Muito bem. Quais são os fatores externos agora que atuam, né, no processo de transpiração de uma planta? Muito bem. Então, os fatores são área de transpiração, né? Então, olha aqui, ó, os tópicos que eu coloquei. Plantas de folhas largas tendem a transpirar mais. Ou seja, ela tem uma área maior, ela tem uma superfície de transpiração maior. Consequentemente, ela transpira mais. Por isso que, geralmente, em áreas como a Amazônia, Pantanal, Floresta Atlântica, o que acontece? Lá as plantas elas possuem aquelas folhas gigantes, folhas grandes, né? Por que isso? Porque lá a oferta de água é muito grande. Então, quanto maior for a folha, mais ela transpira e mais ela absorve água da raiz, fazendo assim um movimento de água no vegetal, né? Tudo pelo quê? Pelo fato de ser um ecossistema que há uma oferta de água muito grande. Então, plantas de folhas maiores transpiram mais, né? Ao passo que plantas de deserto diminuem a área de evaporação. Olha que interessante isso, né? Os caules ficam arredondados e as folhas se transformam em espinhos. Então, isso favorece aí o quê? Favorece uma redução na taxa de transpiração, de evaporação. E aí a planta consegue preservar melhor o líquido, sabendo que numa área de deserto ela não vai conseguir água com tanta facilidade. Então, essas plantas precisam promover algum mecanismo de manutenção hídrica, né? Então, elas mantêm o máximo de água possível, certo? Muito bem. Então, ela usa esses artifícios, né? Caules arredondados, né? E as folhas tornam-se espinhos. Isso tudo para quê? Para diminuir o processo transpiratório, certo? A espessura da cutícula, a gente falou da cutícula lá no começo, a cutícula é uma camada de cera, né? Nós temos uma camada aqui, ó, tá a imagem de uma micrografia de uma célula vegetal, da epiderme, e essa camada, essa parte aqui na cor rosa que vocês estão enxergando é a cutícula. A cutícula nada mais é do que uma camada, né, de cera que impede aí a saída de água em excesso. Então, quanto mais grossa for, mais espessa for a cutícula, menos essa planta transpira, né? Uma relação inversa, né? Então, plantas de deserto, por exemplo, possuem cutículas extremamente grossas, fácil, né, de entender isso. Por quê? Deserto, clima seco, pouca água no solo. Então, essa planta tem que evitar ao máximo a desidratação. Então, como que ela vai fazer? Possuindo cutículas mais grossas, tá? Em contrapartida, as folhas de regiões mais úmidas, né? O caso do Pantanal, por exemplo, da floresta amazônica, né? Ou da floresta atlântica, onde quase todos os dias chove, então lá tem uma abundância de água nesses ambientes, ela apresenta uma cutícula mais fina ou até mesmo ausência de cutícula, porque o ambiente é tão suprido de água, ele tem uma riqueza tão grande hídrica, que não há nem a necessidade de ter cutícula. Então algumas plantas apresentam uma cutícula reduzida ou zero cutícula, beleza? E por último, eu até pus a imagem que os pelos, né, ó, existem vegetais que apresentam pelos, né, que aceleram o processo de transpiração. Olha que interessante. Né? Eles aceleram a transpiração, porque isso aqui é uma continuação da superfície das células, né, da epiderme foliar. Então, eles acabam acelerando o processo de transpiração. Mas, quando eles estão mortos, esses pelos eles tendem a sofrer aí um processo de lignificação, eles ficam duros, secos, mortos, e aí, então, nesse caso, eles vão retardar a transpiração. Por quê? Porque eles acabam retendo uma camada de vapor de água lá, porque retém uma camada de vapor de água de eliminação que é mais difícil pelo vento, né? Então eles acabam prendendo aquela água ali que ela não vai conseguir se difundir aí pelo ar com facilidade. Então esses são os fatores internos, área de transpiração, espessura da cutícula e a presença de pelos em alguns tipos vegetais também.
tá? Nós temos aqui um mecanismo de abertura e fechamento de estômago. É um negócio muito simples de entender. O estômago, ele é um órgão vegetal, né? Formado aí por células guarda, que são essas células na cor verde aqui que eu estou apontando. E aqui no entorno existem as células anexas, né? São células aí que atuam participando também, suprindo alguns íons e elementos que participam da transpiração. Então, o que acontece? Quanto maior a quantidade aqui de água no estômago, na célula guarda, mais aberto esse estômago fica. Ó, o ostilo está aberto, tá vendo aqui, ó? Então, o ostilo torna-se aberto. Então, olha aqui, ó, a água está entrando. Tá vendo? Por que essa água está entrando? Por osmose, né? Ó, nós temos aqui, ó, o íon potássio, né? O potássio está aqui dentro da célula guarda, e esse potássio, então, por ser um sal, ele atrai a água para o interior da célula guarda. Olha que interessante. Então, quando essa célula guarda está cheia de água, ela acaba abrindo o seu ostilo. Por quê? Porque ela abre favorecendo a saída de água, porque já tem muita água no vegetal, então ela abre o estômago. Quando acontece o movimento contrário, aqui a saída de água, ó, sai o potássio, sai a água. Consequentemente, ela tende a fechar, então, os seus estômatos, tá? Então tá aqui, ó, em outro ângulo, né? A entrada de água faz a abertura do estômago, certo? Abre o estômago, e a saída de água causa o seu fechamento. Então, toda vez que a água sai do estômago, ele entende que é o momento de fechar para evitar que aquela planta perca água em excesso. Tá? Então, esse movimento ocorre devido à variação de turgor da célula. Turgor é o quê? É o inchaço dessas células por água. Então, quanto mais inchada ela está, quanto mais túrgida ela está, mais aberto estarão os seus estômatos, o ostilo estará aberto. Quanto menos túrgida ela estiver, mais fechado estarão os seus estômatos. Certo? Muito bem. Então, é um mecanismo de abertura e fechamento do estômago. E por último, aqui nós temos um mecanismo chamado fotoativo. O que é um mecanismo fotoativo? Nós temos duas condições. Uma condição de dia, né, onde está claro, e uma condição de escuro, onde o sol já se pôs, né, então já escureceu completamente. Quando está claro, a planta faz fotossíntese. Pelo fato de ela realizar fotossíntese, ela torna o seu suco vacuolar mais alcalino, mais básico. E esse suco vacuolar, gente, suco vacuolar é dentro da célula vegetal há uma organela chamada vacúolo, né, o vacúolo central, o tonoplasto, e esse vacúolo ele se enche de água. Ele é o cara responsável pelo movimento de água dentro da célula, é o vacúolo. Então, toda vez que a planta está realizando fotossíntese, a solução vacuolar torna-se alcalina. Consequentemente, há uma entrada do íon potássio. Essa alcalinidade atrai o íon potássio, que faz com que a célula ganhe água, que a gente acabou de ver ali. Então, quando o potássio está dentro das células guarda, a água tende a entrar. Consequentemente, os estômatos ficam abertos. No contrário, tudo o inverso, né? No escuro, não há fotossíntese, porque a planta no escuro não faz algumas etapas da fotossíntese. Consequentemente, a solução vacuolar se torna ácida com a saída do íon potássio, ela fica ácida, e aí, consequentemente, ela perde água, e ela perdendo água, os estômatos, então, se fecham. Tá? Eu pus até um esqueminha aqui na luz e no escuro, né? Na luz, o estômago tende a estar aberto, e no escuro, o estômago tende a fechar aqui, né? Então, ele fecha, visto a perda de água que vai ocorrer, né? Então, ao longo do processo de fotossíntese, né, o mecanismo fotoativo, a gente vai ter a abertura ou fechamento do estômago, né? Então, quando a glicose é produzida, né, durante o período de luz, a glicose é produzida, há uma abertura do estômago. No escuro, quando a glicose não é produzida e sim a montagem de amido, né? O amido representa a montagem de moléculas mais complexas, ou seja, quando a planta não está fazendo fotossíntese, ou seja, no escuro, aí os estômatos tendem a estar fechados, certo, galera? Então, esse é o nosso mecanismo fotoativo. Muito bem, então a gente encerra por aqui a nossa aula de transpiração vegetal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço aí para vocês, bons estudos. Tchau, tchau.